Olá pessoal, eu sou Tamires Garcia e bem-vindos ao canal Pode Flu. Bom gente, finalmente estamos de volta do nosso recesso de comecinho de ano, que eu estava de férias. Mas feliz ano novo a todo mundo! E agora a gente vai voltar à nossa frequência de vídeos, um vídeo por semana, então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. E a gente já vai começar o ano com polêmica, porque é assim que a gente faz, não é mesmo? Hoje eu vou falar sobre um dilema que eu tenho na minha vida, que é como dizer que eu sou fã de Harry Potter, sendo que eu não sou fã do Harry Potter. É claro que isso não é uma unanimidade entre os fãs, mas pelo fato de a saga Harry Potter ser uma saga muito ampla e o Harry ser só a ponta do iceberg desse universo enorme, é muito comum encontrar fãs de Harry Potter que não sejam tão fãs assim do bruxinho que é o principal da história. Ou, muito mais comum, que por mais que a pessoa goste do Harry, o personagem principal dela seja algum outro, por qualquer outro motivo. Então hoje a gente vai entrar um pouquinho nessa discussão do porquê que o Harry não é o personagem mais cativante da própria história dele. Vamos lá? Lumos! Antes da gente começar, eu queria avisar vocês que são fãs de Harry Potter aqui em São Paulo, que neste sábado, no dia 27, vai ter um evento de Harry Potter na hamburgueria G-Burger, ali na Consolação. Vou deixar todos os dados aqui na descrição do vídeo pra vocês. Mas eu vou estar lá e a gente vai fazer uma exibição do filme Voldemort, As Origens do Herdeiro, que é um filme que saiu de Harry Potter recentemente. A gente vai assistir, vai conversar, e eu vou estar lá no painel, junto com o Léo Santi, do canal Patrono Net, e com a Carol, minha amiga, autora de fanfics do Madame Pince Fic Library. Espero que vocês possam comparecer a esse evento, vai ser muito bacana. E eu vou deixar todos os dados aqui embaixo na descrição do vídeo. Para começar a discussão, já começo avisando que se você é fã de Harry Potter, esse vídeo não vai ser um hate completo em cima do bruxinho, coitado. Que, né, tem pontos positivos sim, não podemos negar. Afinal, o menino primeiro sobreviveu ao ataque do Voldemort com 1 ano de idade, né? Passou a infância inteira sem os pais, sofrendo bullying da família dos pais. Depois que ele descobriu que era um bruxo, passou a ser perseguido pelo maior bruxo das trevas de todos os tempos. Pessoalmente, assim, rolou um pessoal contra ele. Ele ganhou a guerra, e tudo isso antes de ser maior de idade, né? Porque se você considerar no mundo bruxo, a maioridade é com 17, mas no nosso é com 18, a gente ainda dá esse pontinho a mais pra ele. Então, antes da maioridade, o menino já tinha feito tudo isso da vida. Acho bacana, né? Acho que dá pra gente dar um ponto positivo pra ele aí, nesse aspecto. Mas apesar de tudo isso, Harry, então, como eu disse no início, não é o personagem preferido da maior parte dos fãs de Harry Potter. Por que será? Por que ele não é o personagem mais interessante, mais cativante dentro da própria história? Para isso eu queria entrar um pouco numa análise literária mesmo, da construção de personagem do Harry, para que, com a minha teoria sobre isso, vocês pudessem entender como isso justifica grande parte dos argumentos de quem não gosta do Harry como pessoa ou como personagem. Como todo mundo sabe, Harry Potter é uma história literária, e portanto a gente vai analisar construção literária, construção de personagem, para entender como que esse personagem se tornou o que ele é. Partindo do princípio, então, que é olhar para o narrador não é em primeira pessoa, então a gente não acompanha a história do ponto de vista do Harry necessariamente, mas a gente tem em Harry Potter um narrador observador, que é aquele tipo de narrador que não é completamente onisciente, além de não opinar, nem participar da história, mas ele acompanha a história do ponto de vista específico, e esse ponto de vista, no caso, seria o Harry. Uma das vantagens de o narrador não ser em primeira pessoa é a autora poder, de vez em quando, sair do ponto de vista do Harry quando for interessante para ela. Por exemplo, o início do Cálice de Fogo, o primeiro capítulo do Cálice de Fogo, e ainda assim, nesse ponto, ela estava começando a usar o recurso, então o Harry estava sonhando com aquela cena, mas ela inseriu bastante informação que o Harry não tinha no sonho. Depois ela usa também em Enigma do Príncipe, nos 2 primeiros capítulos, aquele com os 2 ministros, e aquele no Spinner's End, que a gente tem um pouco mais de informação sobre o Snape, que o Harry não teve acesso durante a história. Com esse narrador, e com o fato de Harry ter sido construído inicialmente como um personagem infantil, né? Ele era uma criança e ele era escrito para crianças, a autora usou um recurso narrativo de esconder completamente do Harry o universo da magia. Para isso, ela usou, então, esse recurso de os Dursley serem completamente contra e etc.,
para que quando Harry fosse introduzido a esse universo, nós fôssemos introduzidos junto com ele. Quando Harry é introduzido a esse mundo da magia, quando existe a ruptura deste lugar comum em que nós também estamos inseridos, a história sempre começa no mundo trouxa para que haja essa imersão, né? Por mais que o universo seja mais estabelecido ao longo dos próximos livros, sempre começa um pouco você no mundo trouxa e você indo conhecer esse mundo bruxo. Principalmente no primeiro livro, esse é um recurso narrativo muito importante para que nós, como leitores, sejamos introduzidos a esse universo. Então, a gente, como Harry, a gente está atento a cada informaçãozinha nova, a cada coisinha que vai sendo construída desse mundo, porque a gente não conhece nada. Esse é um recurso muito comum de ser usado para que o leitor crie algum tipo de empatia com o personagem principal e, de alguma forma, não apenas se sinta na pele daquele personagem, mas de alguma maneira queira ser aquele personagem, queira estar sendo aquela pessoa que recebeu a carta de Hogwarts, como todos nós fomos, né? Então J.K. Rowling foi muito bem sucedida nesse sentido. Então, nesse contexto, o Harry, como leitor, é uma tábua rasa, absorvendo todas essas informações e não conseguindo lidar com informações muito complexas. Então ele conta muito com a ajuda, né, dos amigos ou de pessoas que conhecem melhor aquele universo, e também conta muito com a sorte, né? E nesse contexto a mesma coisa, nós nos espelharíamos nele, nós seríamos o Harry lá, falando, meu Deus, o que eu faço? Aí você bota a mão no Quirrell e ele queima e você fala, opa, isso deu certo. Então esse recurso, inicialmente, para os primeiros livros, ele funciona muito bem. E até essa é uma parte que justifica o argumento que muita gente tem de que o Harry, ele realmente não consegue fazer nada sozinho, ele só recebe a ajuda dos outros. Mas eu vou chegar lá no como isso desenvolveu. Mas sendo o Harry essa tábua rasa, ele é construído até nos primeiros livros de tal maneira que ele mesmo não tem muita iniciativa para as coisas, porque o que ele precisa ser é a pessoa que está lendo. Então, muito das emoções, muito do que ele pensa, do que ele sente, precisa estar espelhado no que o leitor pensaria ou sentiria naquela situação. Se vocês pararem para olhar criticamente, até mais ou menos o terceiro livro, no terceiro livro isso começa a mudar um pouquinho, mas primeiro e segundo livro, Harry realmente não tem emoções, sensações ou ideias que o leitor inicialmente não teria. O que ele tem de sensações, muito poucas não são relacionáveis para o leitor. Elas são bem superficiais e bem genéricas para que o leitor possa se espelhar nelas. Mas a personalidade dele não foge muito do superficial, porque ele não foi feito inicialmente para ser um personagem tridimensional. Ele era um personagem com duas dimensões, sendo que a terceira seria o olho do leitor. Na verdade, o Harry, ele foi construído para ser um herói. Daí esse absurdo de ele, não importa as circunstâncias e não importa qual seja o que aconteceu com ele, ele continua uma pessoa com amor e pureza no coração. Mesmo os Dursley tendo feito tudo que fizeram com ele, ele foi construído para ser esse herói padrão, esse herói clichê. Nos primeiros livros, os problemas dele se resolvem ou com ajuda, então ou ele tem a ajuda de alguém, ou ele tem o dom para coisa. Por exemplo, ele tinha o dom para o quadribol, ele tinha o dom para ofidioglosia, então muitos dos problemas que ele tinha, ele resolvia com uma capacidade mágica que já tinha dentro dele sem ele saber. Com o passar do tempo e com o amadurecimento e o crescimento tanto do leitor quanto do próprio Harry, isso se tornou um problema para Rowling, porque ela precisou resolver essa terceira dimensão. O Harry precisava ter essa personalidade própria e ela precisou de alguma maneira construir isso com base na personagem que ele já vinha sendo nos primeiros livros. Até o terceiro livro, que é quando existe uma certa ruptura, isso ainda é muito real. A partir, por exemplo, do quarto livro, por mais que, por exemplo, ele tenha tido a ajuda de um monte de gente ao longo do torneio tribruxo todo, a gente já percebe um pouquinho a diferença no senso de tomada de decisão dele. Ele já toma mais decisões por conta própria e um pouco menos, meu Deus, gente, o que será que eu faço agora? Ele tem um pouco mais de senso de si e ele tem um pouco mais de autonomia para resolver problemas. No quinto livro a gente já vê concretizadas alguns defeitos, né? O quinto livro é quando ele está naquela fase de ser adolescente, então eu acho que até a própria Rowling achou que era um bom ponto de formação de personalidade dele, portanto também colocar os defeitos um pouco mais evidentemente, para que ele deixasse de ser então esse personagem tão raso, tão heróizinho, clichê, e se tornasse um pouco mais tridimensional, um pouco mais humano. Acontece que o recurso que a Rowling usou para construir essa personalidade, essa terceira dimensão dele, foi simplesmente manter essas características que ele já tinha de personagem superficial e transformar essas características em defeitos.
Vou explicar isso. Por exemplo, ele recebia ajudas porque ele não sabia de nada, certo? Essa de ele receber ajuda dos amigos o tempo todo, de estar todo mundo sempre cuidando dele, ela transformou no narcisismo. Ela transformou isso numa característica de personalidade que fizesse o Harry, então, enxergar o mundo apenas do ponto de vista dele. E muitas vezes errar com os outros, e muitas vezes ser egocêntrico e narcisista mesmo, sem enxergar o resto do mundo em volta dele. E daí ele passou a ter dificuldades até de lidar com pessoas que não estavam dispostas a ajudar ele o tempo todo, né? Essas pessoas viravam inimigos mortais, na verdade elas só não queriam lamber as botas dele o tempo todo, e ele já achava que ela era um inimigo, ou enfim. Isso é um traço de característica narcísica. Além de ser bastante ingrato com aqueles que o ajudavam, né? Ele agia como se fosse obrigação dos outros, e ao mesmo tempo, para compensar isso, ele tinha a tal da mania de salvar as pessoas, né? Que era basicamente ele tentando compensar essa culpa que de uma certa forma existia, né? Porque estava todo mundo ajudando ele o tempo todo. Então ele tinha uma certa culpa com isso, e aí ele desenvolveu essa característica de heroísmo, que ele, como herói, se tornou um defeito, o heroísmo dele também. Essa coisa de ele estar sempre querendo ajudar, por exemplo. Um exemplo claro que demonstra o quanto era narcísica essa característica dele. No 7º filme, quando ele tá lá na toca e ele fala assim: meu Deus, eu não vou mais deixar ninguém morrer por minha causa. E ele resolve fugir da toca sozinho e deixar o Rony e a Hermione lá. O Rony era de uma família traidora do sangue, até a estampa enfiada dentro da Ordem da Fênix. E ele correria muito mais risco ficando, o Harry deixando ele pra trás, do que indo com o Harry. A mesma coisa com a Hermione, que era nascida trouxa. E os dois eram os melhores amigos do Harry Potter, que era um alvo nessa guerra. Então, ele fugindo pra salvar os dois, tá olhando só pro que ele tá sentindo de culpa daquilo tudo, e não tá olhando pra necessidade dos amigos dele mesmo, que precisavam dessa ajuda, que precisavam fugir com ele pra se salvar, e não o contrário. Então é uma característica de uma pessoa que está muito centrada em si mesma e não está olhando em volta a grande imagem, né? Até o próprio fato de ele achar que a guerra era basicamente sobre ele. Ele falar que não vai deixar ninguém morrer por ele. As pessoas não estavam morrendo por ele. Se ele era um alvo e se ele precisasse se manter vivo, as pessoas iam mantê-lo vivo. Mas a guerra era contra o Voldemort. E muita gente perdeu muita coisa por causa do Voldemort. Então as pessoas não estavam lutando por ele. As pessoas estavam lutando pela causa, né? E ele colocou na cabeça dele que era tudo por causa dele. Então, com o passar do tempo, a Rowling transformou isso no Harry em um narcisismo forte, em uma personalidade de autocentramento, assim. A segunda transformação, que eu já até mencionei um pouquinho, que é o heroísmo dele, vieram de duas características que eram primariamente superficiais, né? Que era o heroísmo genérico, aquela coisa dele ser o herói que se manteve bom, mesmo com todas as coisas que aconteceram com ele. E a segunda era a curiosidade, aquela curiosidade natural que nós tínhamos, que ele tinha que ter para que nós nos víssemos nele. Essas duas características, quando colocadas numa forma mais tridimensional, se tornaram, portanto, a impulsividade dele e o heroísmo, a mania de salvar as pessoas que a Hermione fala. Então, essa curiosidade que levava ele a investigar as coisas no primeiro livro, que a gente ia junto porque a gente estava curioso, se tornou essa impulsividade, essa coisa de ele agir sem pensar, e até é um reflexo do narcisismo. Então foi uma boa forma que a Rowling encontrou de colocar essa característica, porque também acaba sendo uma ramificação do narcisismo, que é você ser impulsivo, fazer o que você quer, meio que sabendo que vai ter alguém para segurar as pontas, caso dê errado, que no caso dele era o Dumbledore, né? Então você vai e faz o que te dá na cabeça porque você quer. E a segunda, então, é o heroísmo, que eu já falei um pouquinho por cima, que é essa coisa de ele, então, ter um pouco da culpa narcísica de alguém estar em volta dele o tempo todo, de ele estar sempre meio que sendo cuidado, e aí ele responde a isso dessa maneira. Acredito que, portanto, nessa análise ou nessa maneira de enxergar a construção do Harry, dá pra entender porque muita gente não gosta dele. Depois de um tempo, de fato, ele não se torna mais uma pessoa em que a gente se enxerga nele, né? Eu, sinceramente, sempre me identifiquei muito mais com a personagem da Hermione. Mas no início eu tinha essa coisa de olhar a história por ele, né? Assim, de entrar naquele mundo por ele e tal. E depois de um tempo, você meio que fala: amiga, você tá sendo chato. Não quero mais papo com você.
e acaba fugindo um pouco para ser o seu preferido as personagens com quem você realmente se identifica. Até porque teve personagens que tiveram desenvolvimento, aliás, tiveram um início, né, de construção tridimensional e, portanto, um arco de evolução nessa tridimensionalidade, né, do ponto da infância para a vida adulta que eles têm na história, muito mais consistentes esses arcos de evolução do que de fato teve o Harry, que no final das contas, para mim, ficou forçado. Essa evolução de personalidade dele, essa evolução dos defeitos, como eu enxergo dessa forma, eu enxergo que são traços que eram superficiais e que eu acho que a Rowling achou um bom jeito de transformar nas características definitivas dele, mas eu achei pouco consistente, eu achei que foi recurso narrativo demais, e então não me agrada a forma como foi feito. O que não impede alguém de gostar ou de olhar e falar, putz, mas faz todo sentido e ela realmente tomou uma excelente decisão na hora de escrever isso. Mas eu não gosto, eu acho que teve arcos que fizeram muito mais sentido. A própria Hermione, que começa como a nerd sabe tudo, perfeitinha, que segue as regras, e que ao longo da história vai se vendo quebrando essas regras, que vai entendendo o porquê que existem essas regras, a manutenção de quais poderes que interessa essas regras, e vai mudando a perspectiva dela sem de fato mudar a essência dela, que continua sendo estudiosa e continua se interessando pelo mundo que a cerca. Então ela se torna uma personagem muito forte e muito, se você olhar, muito transgressora, né? Partindo de uma personagem que era completamente rígida. Outra personagem é o Neville, que começa como aquele menino estabanado, e o menino estabanado vai para Grifinória. Então, tava lá desde o começo o desenvolvimento que ele vai ter, né? Ele, enfim, se desenvolve, cresce, amadurece, se torna uma pessoa muito forte, e no final da história ele já tá lá lutando, e realmente lutando, do lado do que ele acredita. Então, pra mim, esses arcos, eles já estavam lá desde o começo, muito mais tridimensionalmente do que a história do próprio Harry. E aí, se você olhar, né, então a Rowling também tentou fazer esse arco de desenvolvimento com o Harry, fechando isso no 7º livro, na última parte, que é quando ele tá lá com o Voldemort, e ele teve sozinho, e o leitor não teve nenhum acesso à linha de raciocínio que ele teve, né? O insight de descobrir que ele era o Senhor da Varinha das Varinhas. Então ele que fala como foi a trajetória, o que aconteceu e a lealdade da varinha. E supostamente então ele chegou no ponto de ser o herói que ele precisava ser. Ele entendeu toda a circunstância, e eu entendo que essa partezinha, esse clímax da história, foi a maneira da Rowling de fechar o desenvolvimento de amadurecimento dele. Quando chega aí, é por isso que eu acredito que para muitas pessoas não é muito crível, não dá muito para acreditar que ele chegou ali sozinho, sabe? Que ele entendeu aquilo e que ele raciocinou em cima daquilo sozinho. Porque eu acho que não foi tão bem desenvolvido o arco dele. E foi por ter se tratado então de características que eram muito superficiais, quando elas se concretizaram, eu não sei se ela conseguiu transmitir a consistência que ela gostaria nessas características para construir o Harry. E é por isso, senhoras e senhores, que eu não sou fã de Harry Potter. Como explicar para as pessoas que eu não sou fã do Harry Potter, sendo fã de Harry Potter e tendo um canal sobre Harry Potter? Não sei, se vocês puderem me ajudar, eu serei muito grata. Mas, gente, é óbvio que isso não é uma unanimidade, como eu disse. E é óbvio que muita gente discorda, né, disso, muita gente gosta do Harry como personagem. Então eu gostaria de saber o que vocês acham dessa teoria que eu coloquei aqui hoje. Se vocês acham que tem alguma coisa diferente, ou se vocês enxergam alguma coisa diferente no que a Rowling construiu para ser o Harry. E coloca aqui nos comentários pra mim, pra gente conversar, pra gente discutir, que eu quero começar já o ano cheia de conversas com vocês. E vai ser muito legal. Se você assistiu até aqui o vídeo, você deve ter curtido muito minha análise, então dá um like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, gente, vamos chegar aos 1000 inscritos. E eu fico no aguardo dos comentários de vocês aqui embaixo pra gente discutir. Um beijo pra vocês. Nossa.